Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu vou começar uma série, compartilhando sobre alguns tópicos desse livro aqui que ele me marcou muito. Esse aqui, ó, John Bevere, A Isca de Satanás, Armadilha Mortal à Ofensa. Esse livro eu ganhei de um evangelista no ano de 2013, Aqui tá até a dedicatória dele, E assim, me marcou, me influenciou muito. E certamente, se Deus ele tem algo grande na sua vida, concernente à tua chamada, à tua vocação, o inimigo ele vai tentar te remover disso, vai tentar te distrair, vai utilizar de várias armadilhas, comumente que ele usa para te tirar do propósito, da rota, daquilo que Deus ele tem para a sua vida. E eu vou começar aqui uma série, vou citar alguns pontos do livro, que me chamaram muita atenção. E esse livro realmente ele é maravilhoso, Alguns livros eu tô assim me desfazendo, tirando, Mas esse aqui eu não vou me desfazer porque ele foi de muita importância, E ele falou assim para mim, missionário, eu vou te dar esse livro aqui. Ele é um livro muito forte, E ele me deu esse livro e me deu uma Bíblia, Esse evangelista. Hoje ele é um pastor, Dirige uma igreja. Mas vamos aqui o livro, eu vou deixar o link dele aqui abaixo, se você quiser se sentir à vontade. Mas eu quero compartilhar aqui coisas muito importantes aqui nesse livro, amém? Eu quero falar sobre o orgulho. Aqui na página 104, ele vai falar, na 103, indo para 104, ele vai falar sobre o propósito do peneiramento. Olha só, eu vou ler aqui. O orgulho abriu a porta para que o inimigo entrasse e peneirasse Simão Pedro. A palavra peneirar é a tradução da palavra grega siniazo, que significa peneirar, sacudir em peneira, provar a fé de alguém por meio da agitação interior até as margens da destruição. Lá em Lucas 22, 32, ele fala: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, Pedro, ele era um dos discípulos de Jesus Cristo, mas havia algumas situações que precisavam ser trabalhadas, Algumas situações de fórum íntimo, na sua personalidade, que precisavam ser trabalhadas. E Deus, irmãs e irmãos, Deus, quando ele tem algo para realizar na nossa vida, Deus ele vai trabalhar na nossa estrutura, principalmente no nosso caráter, porque o que vai nos elevar a uma condição não é o carisma, não é a marca da bolsa que você usa, o teu poder de influência, os idiomas que você fala, concernente ao mundo espiritual. Não é isso que irá nos promover, mas nós seremos promovidos de acordo a uma condição de caráter, De obedecer a Deus, de ser um servo, uma serva do Senhor. Caráter, obediência e fidelidade. Então aqui, vamos prosseguir aqui. Jesus não orou para que Simão Pedro escapasse desse abalo intenso que o levaria às margens da destruição. Ele orou para que a fé dele não fraquejasse no processo. Olha aqui, a intenção do inimigo era destruir aquele homem de grande potencial, que havia recebido tantas revelações, mas Deus tinha um propósito diferente com esse abalo. E como sempre, Deus está muito à frente do diabo. Ele permitiu que o inimigo fizesse aquilo a fim de abalar tudo em Simão Pedro que precisava ser abalado, Por que é que Deus permite isso? Aí aqui ele vai dizer, para levá-lo mais perto de seus fundamentos, para retirar o que está morto, para colher o que está maduro, para despertar e para unificar ou misturar de modo que não possa mais ser separado. Ou seja, amada igreja, existem situações na nossa vida, na nossa trajetória, em que Deus ele vai permitir determinadas circunstâncias para refinar esse nosso caráter. Jesus ele vai dizer, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem, que edificou a sua casa sobre a rocha. E existem pessoas que frente a uma adversidade, a uma situação, um confronto, abandona a fé e vai embora, ou seja, o fundamento daquela pessoa não está em Cristo Jesus.
Tem pessoas, esse livro fala sobre isso, né? E nesta série nós iremos ver. Esse livro, né, ele fala, tem pessoas que entram para uma igreja e saem daquela igreja por causa do pastor, da pastora, do líder, por causa... Realmente essa pessoa foi direcionada por Deus para aquela igreja, para aquele lugar? Será que é ali que Deus ele quer? Será que esse é o propósito que Deus ele quer, que nós venhamos a ficar olhando para seres humanos que são falhos, que são terrenos, né? Então, onde está o nosso fundamento? Então, o peneiramento de Deus, ele vem para realmente revelar o nosso caráter e onde estão firmadas as nossas bases, né? Tem pessoas que falam que é pecado, a pessoa não progride porque está em pecado, não. Né? Por isso que o nosso foco deve ser a palavra, né? Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis na presença do Senhor. E eles não tinham filhos, eram estéreis, né? A Isabel, ela era estéril, Jó era um homem reto, íntegro, né? E Deus permitiu, né? Tudo uma questão, né? de peneiramento, de refinamento. Então, ele vai falar aqui, ó. Qualquer pensamento ou atitude do coração que esteja arraigado no egoísmo ou no orgulho será refinado. Ele seria despertado para a sua verdadeira condição, que estava morto seria removido, e os frutos maduros seriam colhidos, trazendo para mais perto o seu verdadeiro fundamento. Pedro orgulhosamente retrucou as palavras de Jesus: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Essa declaração não nasceu do espírito, mas da sua autoconfiança, e ele não conseguia ver o prenúncio desse abalo. Irmãs, olha, nada toca mais o coração de Deus do que o nosso coração, né? Por isso que o salmista ele vai dizer, sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, né? O salmista não, o sábio, né? Ele vai dizer isso. Se tem algo assim que nós precisamos ter muito cuidado é com o orgulho. O orgulho é um dos princípios, né, com que Satanás, né, Lúcifer, melhor dizendo, ele caiu devido ao orgulho. E sabe, irmãs, nós não podemos viver na nossa dependência. Aqui ele vai dizer que Pedro, né, orgulhosamente, ele falou, não, estou pronto para ir contigo. Irmãs, esses que falam que estão prontos, esses que batem nas tuas costas, no teu ombro, dizendo que está contigo, são esses que na primeira adversidade saem do propósito, saem da chamada, abandona a igreja, abandona a fé, abandona a amizade, abandona o casamento, abandona, né? Então, porque a pessoa tá dependendo em si próprio, e Deus ele não age na autossuficiência. Já viu aquelas pessoas, aqueles pregadores? Eu vou falar do, né? Pregado, não, porque eu preguei, porque eu fiz, porque aquilo não tá no espírito, amada igreja, não tá. Se tem algo assim que mexe muito comigo e que eu tenho muito medo, se você me perguntar, Raquel, o que você tem? Eu tenho medo desse negócio aqui de orgulho, de elogio. A pessoa, você ministra, né? Pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Porque toda pregação você fica nervoso e você fica nervosa. Eu fico, eu quero sempre viver assim, porque eu estou na dependência de Deus. Não sou eu que falo, não é o meu preparo, mas é a graça e a misericórdia dele. Aí vem gente e bate nas tuas costas, nossa, você pregou bem, que não sei o quê. Irmãs, isso a gente tem que ter muito cuidado para que isso não entre no coração. Aí entra a vaidade, entra o ego, entra o orgulho, e o Espírito Santo já não trabalha mais. Então, aqui ele fala sobre isso aqui, ó. Portanto, ele era forte na sua própria força, estava baseado na sua própria personalidade e não na humildade de Deus, pois o peneiramento ainda não havia começado. Alguns pensam que são as grandes coisas que fazem os homens tropeçarem. Em geral, são as coisas menores que nos abalam mais, e isso demonstra a futilidade da autoconfiança. Eu acredito que há uma linha muito tênue, né, da autoconfiança. Você deve primeiro depender de Deus e do Espírito Santo. A autoconfiança ela deve vir de você tomar uma atitude, um posicionamento. Não, vou sentar e vou gravar o vídeo. Mas a dependência do que eu vou falar, de como que eu vou pregar, de como que eu vou agir,
Tudo isso deve ser na dependência do Espírito Santo. Então, que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia, porque não é na força nossa, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe. Paz.